não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, em todos esses casos, no uso dos três poderes, existem duas coisas que você tem que levar em conta. Primeiro, a distinção entre o possível e o impossível. Uma coisa pode ser impossível sob três aspectos. Ela pode ser impossível absolutamente, no caso dela ser autocontraditória. Por exemplo, você andar para frente e para trás ao mesmo tempo, não dá. Isso. Somar dois números inteiros e obter um número menor do que qualquer deles, também não dá. E assim por diante. Existe, vamos dizer, a impossibilidade física, como podemos dizer, a impossibilidade de um burro voar. Isso. Um burro voar é impossível, mas não é tão impossível quanto 2 mais 2 darem 5. Não é isso? Porque em outras condições de gravidade, talvez o burro possa voar. Talvez num outro mundo ele possa voar, mas num outro mundo 2 mais 2 pode dar 5? Não, não pode. Então a impossibilidade absoluta, ou a impossibilidade metafísica, ela é a impossibilidade total. E ela é marcada pela autocontradição. Tudo aquilo que é autocontraditório não acontece. Agora, claro que pode haver autocontradições meramente verbais que expressam situações que não são autocontraditórias. Mas, por exemplo, o raciocínio do Paulo Roberto de Almeida. O governo mundial é impossível, portanto, não existe o movimento globalista. Então, você sabe que até hoje eu não acredito ter ouvido isso? Tem coisa que a gente ouve e fala... Não, não pode ter falado isso. Não? O general Mourão dizendo, pô, o venezuelano está desarmado e tem que estar, porque senão mataria os homens do Maduro. Até hoje, peraí, ouvi isso mesmo? É claro que são frases loucas, frases que expressam loucura total. Por que eu digo loucura? Porque eu quero xingar eles? Não, porque isso objetivamente é loucura. Existem, vamos dizer, certos princípios de conhecimento da realidade que são compartilhados por todos os seres humanos. Eles são a estrutura fundamental do espírito humano, são universais do espírito humano. E se o sujeito não tem isso, ele, por exemplo, está fora da humanidade, ele é um bicho. O que ele está dizendo tem tanto significado quanto o miado de um gato, ou o rosnado de um leão. Ele não está dizendo nada. Então ele está fora do diálogo humano. E isso, veja, essa coisa do diálogo humano já foi perdida de vista no Brasil há muito tempo. Um país que tem 70 mil homicídios por ano e as pessoas estão discutindo a reforma da Previdência, está louco. Porque para você receber o benefício da Previdência, você tem que estar vivo, no mínimo. Então, é claro que a vida é um pressuposto de todos os outros direitos. Como é que você pode tentar assegurar algum direito se não tem o direito à vida? Não dá para fazer isso. Mas tem um país inteiro que acredita que dá. Então, eu acho que o Jones tem razão. É toxoplasmose. Só pode ser isso. O Mourão tem toxoplasmose, evidentemente. Ele achar que a matança de inocentes desarmados é preferível a uma guerra civil, só toxoplasmose explica isso, mais nada. Ele disse isso de maldade? Fala, claro que não. Ele disse isso por um nível de imbecilidade que transcende, vamos dizer, a imbecilidade socialmente aceitável. Também,
quando eu li o livro do Fernando Haddad, Em Defesa do Socialismo, onde ele prega a ascensão política do lumpenproletariado. Presta atenção, isso aqui é fundamental. Para dar um exemplo do que eu estou falando, do possível e do impossível. As classes sociais, segundo Marx, se definem economicamente. A burguesia é a dona dos meios de produção e o proletariado é o dono da força de trabalho. Não é isso? Então, o proletariado coloca, olha, a burguesia coloca o proletariado a seu serviço usando o quê? A força de trabalho do proletariado e pagando a ele um pouquinho, que, segundo Karl Marx, é ser menos do que o valor do produto. É isso que ele chama de mais-valia. Porém, ele reconhece a existência de uma terceira classe que se chama lumpenproletariado. E o lumpenproletariado não se define economicamente. Ele não tem uma função econômica. E ele não pode ser definido por uma característica econômica. Por quê? Porque dentro do lumpenproletariado, as mesmas relações de classe que existem no resto da sociedade aparecem pioradas. Por exemplo, o empregado de uma fábrica, ele é o empregado do burguês, não é isso? E o empregado do narcotráfico? Empregado do narcotraficante. O burguês pode matar o mau operário? Não pode. O narcotraficante pode matar o mau aviãozinho? Pode. Então, a relação de classe, que é opressiva, sem dúvida, na sociedade em geral, é muito mais opressiva dentro do lumpenproletariado. Está entendendo? Também outra coisa. Uma prostituta de luxo que ganha $10.000 por noite é uma lumpenproletária tanto quanto o mendiguinho que tem 2 moedinhas no chapéu no chão. Então você entende que o lumpenproletariado não é definido economicamente. Ele é definido pela ilegalidade. Ele é definido pela sua deslealdade para com o restante da sociedade. Quando aparece a ideia de promover politicamente o lumpenproletariado, pense assim, como é possível você promover a ascensão do lumpenproletariado sem promover o banditismo? As duas coisas são a mesma. Materialmente é a mesma, né? Então, você pensa assim, né, aquela pergunta que a idiota da Fátima Bernardes fez, se aqui tem 2 pessoas em risco, tem aqui um bandido e um milionário, qual dos 2 você vai salvar? E tudo depende, o bandido é milionário. Por que ela associa bandido com o coitadinho infeliz sem dinheiro? Por quê? Quando nós estamos vendo dizer, a fortuna dos mega narcotraficantes é um negócio descomunal, nenhum banqueiro pode ir com eles. Né? O lumpenproletariado está cheio de bilionários. Né? Como era aquele cara da Colômbia? Escobar. Né? Ele tem milhares de Pablo Escobar no mundo, porra. Então, a ascensão do lumpenproletariado é a ascensão do banditismo. Então, isso quer dizer que quem lesse o livro do Haddad em 1998 poderia prever tranquilamente ou não. Isso aqui, esse partido no poder, né, vai disseminar o banditismo do qualquer lugar. Acabou a ordem nacional. Dava para prever isso em 98? Dava. Alguém previu? Não. O que é isso? Toxoplasmose. O sujeito que lê isso, né? E depois de anos, quando a bandidagem já tomou conta do país inteiro, diz o PT traiu os seus ideais, sofre de toxoplasmose, porque isso era o ideal do partido. Isso foi declarado. O sujeito declara para você que ele vai colocar os bandidos no poder, que a lei acabou, que agora só vale a sacanagem, e depois, quando ele faz a sacanagem, você acha que houve um engano. E eu, às vezes, me pergunto, como é possível chegar a esse nível de estupidez? Isso é muito grave, gente. Hã? Então, é esse tipo de coisa que nós temos que restaurar no Brasil. Não é um problema ideológico, não é um problema político, é um problema cognitivo enormemente grave.
Né? Nós estamos realmente numa nação de imbecis. Não é um xingamento isso, eu não estou xingando o cara de imbecil. Né? Ele é imbecil mesmo, né? Materialmente. Né? E se nós reeducarmos a nação, bom, como é que você vai esperar que pessoas cada vez mais idiotas resolvam os seus problemas brilhantemente? Né? Não é possível. Agora, você vê, o dia que eu chamei de caipiras, aqueles políticos brasileiros que foram para a China, eles ficaram ofendidíssimos. Eu chamei de caipira, para não dizer coisa pior, evidentemente. Chamar de caipira é quase um afago que eu fiz em você. Não é isso? Porque o que vocês fizeram é ilegal. Vocês não podem ficar recebendo dinheiro de potência estrangeira depois que vocês foram diplomados como deputado. Né? Podia botar todos eles na cadeia. Né? Mas eles não perceberam que o que eles fizeram foi ilegal e imoral. Né? E eles não perceberam que são feitos de trouxa pelo governo chinês. Não perceberam nada. Então, e pior, os caras que falam mal dele também não percebem. Vocês entendem por que eu estou dando esse curso? Pô? Né? Ou nós criamos uma inteligência capaz de trabalhar o fenômeno político, ou nós estamos lascados. Pô. Não é isso? Então, muito bem, nós temos esses 3 meios de ação. E uma situação, qualquer situação política pode ser descrita em função, vamos dizer, da quantidade de aplicação desses 3 meios. Quanto está sendo usado, vamos dizer, de um controle ideal, controle intelectual da situação, quanto está sendo usado da intimidação e quanto está sendo usado da promessa de vantagens, ou, se quiserem, do dinheiro. Quer dizer, a ideia de atribuir tudo o que acontece ao poder do dinheiro é, evidentemente, uma figura de linguagem inventada por quem? Pelos donos do dinheiro. Né? Eles gostam de imaginar que eles controlam tudo e gostam de enganar as pessoas, né? Fingindo-se mais poderosos do que são. Não é isso? Depois da guerra. Vou comprar uma fazenda, plantar um monte de coisa, ganhar um montão de dinheiro, comprar um arado e plantar uns negócios, ganhar um montão de dinheiro. Eu digo, e você? Ele disse, eu não preciso de arado nenhum, está aqui o meu arado, mostra a espada. Esse evidentemente tinha razão. Não é isso? Só que em certas épocas o poder das armas é mais visível do que o poder do dinheiro. E se você suprime o poder das armas, coloca as armas sob o controle só de uma determinada classe profissional aliada às autoridades, então o poder das armas não conta mais. Conta só o poder do dinheiro. Mas isso acontece na realidade? Não, acontece só na aparência. Acontece só na esfera legal. Porque na esfera ilegal, os bandidos continuam empregando o quê? O poder das armas. Então você vive nesse fingimento, nesse teatro onde você acredita no poder das armas, no poder do dinheiro, porque as armas foram colocadas nas mãos de funcionários que protegem os ricos. E, fora disso, foram dadas umas armas para os bandidos que continuam usando elas do mesmo jeito de antigamente. Então, você está vivendo uma situação falsa, na verdade. Né? E se nós formos descrever as coisas como elas são, você precisa ver que em toda a situação humana existe a interferência dos 3 meios de influência. Por quê? Mesmo os bandidos, eles pensam alguma coisa. De onde eles tiraram as ideias deles? Foram eles que criaram? Não. Eles estão repetindo coisas que algum filósofo de séculos atrás inventou. Não é isso? Então, por exemplo, ele pode achar que é natural o homem ser um lobo do homem. Então ele está lá repetindo uma ideia do Thomas Hobbes, que ele não sabe nem quem é. Então Thomas Hobbes está influenciando o curso do além-túmulo, ele está lá influenciando o curso das coisas, e as pessoas nem sabem que foi Thomas Hobbes, mas isso não interessa. Isso é da natureza, do poder mental, né? Ele se propagar para muito além da esfera de controle do seu inventor.
tudo isso nós temos que levar em conta na análise de toda e qualquer situação. Quem tem as armas, quem tem o poder de intimidar, quem tem o dinheiro e, portanto, o poder de seduzir, tá certo? E quem teve as ideias que articularam a coisa inteira. Então, por exemplo, é claro que a roubalheira petista veio do intelectual, que é o Fernando Haddad. Ele a inventou, né? E as pessoas aplicaram. Quando você vê o resultado efetivo da coisa, você já não lembra mais quem deu a ideia lá para trás. E o Fernando Haddad tirou a ideia dele mesmo? Não, ele tirou do pessoal da escola de Frankfurt, que quando ele escreveu o livro em 1998, todos já tinham morrido. Então, se nós rastreamos a origem das ideias, nós chegamos a conclusões que são perfeitamente corretas e que, para a maioria das pessoas, são incompreensíveis. Se você dizer, olha, a escola de Frankfurt que criou a violência brasileira, criou o morticínio brasileiro, criou a roubalheira brasileira. Claro que foi. Mas imagina aqueles filósofos tão requintados que escreveram sobre a arte, sobre música, eles iam fazer um treco desse? Claro que não. Então nós temos meia hora para perguntas. Eu tenho uma pergunta. Sim. El monopolio económico no es suficiente y por eso entendí que deben tener el monopolio de las armas, que es la que realmente da el poder y es a través del miedo. Pero si yo analizo, estábamos hablando aquí de los hermanos Castro, ellos prácticamente se hicieron dueños de todo el poder económico y del poder de las armas. Ellos concentraron ambos poderes para mantenerse permanentemente en el tiempo. Y después trasladaron a Venezuela la fórmula a través de Chávez, que es un lumpenproletariado. Sí. Y después de Maduro, que es otro lumpenproletariado, y que puede ser un Petro en Colombia, que es lumpenproletariado. Es como si ellos hubieran entendido que tienen que tener ambos poderes, el econômico. Não foram só eles. Na verdade, a definição do socialismo é a da fusão indissolúvel do poder político-militar com o poder econômico. Você vê, onde você tem um regime capitalista, existe uma distinção entre os dois poderes. Quer dizer, um sujeito pode ter muito poder econômico sem ser o dono do governo, e o sujeito pode ter um alto posto do governo sem ser, ao mesmo tempo, um grande capitalista. Isso é possível. O que significa que, quando você tem um conflito, ocorre um perigo na mão de um desses poderes, você sempre pode recorrer à ajuda do outro. Se você é perseguido pelo governo, você pode procurar pessoas milionárias que o ajudem a fugir do país, ou coisa assim. E se você é oprimido por um milionário, você pode procurar a justiça ou a autoridade do governo para te proteger. Mas no socialismo isso é impossível. Porque no socialismo é o mesmo grupo que tem essas duas. E mais ainda, eles têm o poder intelectual também. Eles têm o monopólio das ideias. Então isso significa que o socialismo, ele é o totalitário por definição. O totalitarismo socialista não é um desvio da ideia, ele é simplesmente a realização da ideia. Isso quer dizer, o socialismo ele é monstruoso na sua própria concepção, não apenas na sua prática. Quer dizer, uma coisa idealística que depois virou um tormento. Não, só se você não entendeu a definição inicial, é que você pode achar que aquilo é uma linda ideia que depois se perverteu, mas se você entendeu a ideia, né, quem tivesse lido Karl Marx no início, entendendo o que ele estava dizendo, tinha que perceber imediatamente que era a ideia mais monstruosa que alguém já tinha concebido. Né? Quer dizer, é o poder total, quer dizer, é o totalitarismo, meu Deus do céu. Você veja, até a economia fascista é menos totalitária do que isso, porque ainda tem uma certa margem de diferença entre um poder e outro, pode haver um conflito entre poderes, e nesse conflito, as pessoas pequenas, elas têm uma certa margem de manobra ali dentro. Né? Eu acho engraçado, por exemplo, os comunistas brasileiros, que quando deu o golpe de 64, quantas foram ajudadas por amigos milionários para fugir do país? Um monte. Não é isso?
Mas essa chance que eles tiveram, eles não querem que ninguém mais tenha. Em Cuba, ninguém tem esse. Né? Se você é perseguido pelo governo cubano, onde você vai procurar um milionário para te ajudar a ir para a Flórida? Não tem. Os milionários são os próprios donos do poder. E também são os donos da ideologia. Né? Então, de certo modo, quando Napoleão Bonaparte disse o destino do nosso tempo é a política, ele resumiu tudo o que ia acontecer, quer dizer, a politização total da vida social, e essa politização total é o totalitarismo. Né? Chegando, vamos dizer, em alguns casos, vamos dizer, a expressão da ideia totalitária é às vezes mais clara e às vezes mais obscura. Quando Trotsky, por exemplo, propõe a militarização da sociedade, ele está sendo muito franco, diz, o que nós vamos fazer é militarizar a sociedade inteira, como em Cuba, tá certo? Mas pode aparecer um outro socialista que diz, não podemos abrir o jogo desse jeito, tem que ser um pouco mais, a conversa tem que ser um pouco mais branda, etc. Mas, em essência, né, eu acho que a ideia da militarização da sociedade expressa a quinta essência do socialismo. Estão entendendo? Então, eu acho que os Castro entenderam perfeitamente o espírito do socialismo. E existem milhares de políticos esquerdistas que não entendem, eles não enxergam que a coisa é assim. Porque eles dizem, não, mas o objetivo do comunismo é o fim do Estado, então não vai haver o Estado totalitário. Eu digo, você não entendeu, você não leu direito Karl Marx, porque o que está em Karl Marx é o seguinte, é que o Estado se apropria de tudo, então de tal modo que não há mais diferença entre a sociedade e o Estado. Não é a sociedade que engoliu o Estado, é o Estado que engoliu a sociedade, então ele passa a ser a sociedade, ele não é mais o Estado. E isso, vamos dizer, é a perfeição do totalitarismo, onde o poder de Estado está tão imbricado na sociedade que ele se torna invisível como tal. Ele é a própria vida social. Então, você não precisa da autoridade policial para te oprimir. O seu vizinho te oprime, a sua mulher te oprime, seu filho te oprime, seus amigos te oprimem. Todos são agentes do terror estatal. É a ideia do Maquiavel, da Terceira Roma. Todos perseguem todos. O Urano Filho escreve nos Sussurros, na União Soviética, as pessoas jogando até de falar com os próprios parentes. Sim. Filhos, sim, perfeitamente. Você sabe que uma vez, conversando com um romeno, ele disse para mim, sabe onde realizaram perfeitamente a ideia socialista? Eu disse, não, ele disse, nos Estados Unidos. Eu disse, por quê? Uma vez eu tomei um táxi, estava atrasado, pedi para o sujeito correr um pouco mais para chegar no aeroporto. Ele disse, não vou correr, não. Eu disse, por quê? Porque aqui é o seguinte, se a polícia me parar eu for multado, daí na semana seguinte eu vou na igreja, no domingo, e está lá o padre dizendo, há certas pessoas em nossa comunidade que são um perigo para as outras, elas abusam da velocidade, etc, etc. Daí o meu filho vai na escola e passa uma redação para ele dizer, há pessoas da nossa comunidade que não sei o que, não sei o que, não sei o que. A mulher vai no jantar das velhinhas, as velhinhas estão dizendo, há pessoas da nossa comunidade que não sei o que, não sei o que. Isso é verdade. A sociedade americana é assim. Claro que você tem, como é que se diz, certas compensações aqui, que impedem que isto seja totalmente tão dolorido assim. Mas quando você vai em Nova York e vê que eles te proíbem de fumar na rua, eu digo, opa, o negócio ficou grave. Né? Então, quando você se submete a qualquer tratamento médico aqui nos Estados Unidos, os médicos têm terror de receitar remédio para você. Qualquer coisinha, eles podem ser processados. Eles sempre dão uma dose mais baixa. Quer dizer, ser médico aqui... Veja, quando eu estava aqui em 86, já era assim. Eu fiquei na casa do Rama Kumaraswamy, filho do Ananda Kumaraswamy. E a gente precisava alugar um carro, e eu fui pedir para ele se ele podia ser o fiador do nosso carro, o deputado do fiador. Ele disse, olha, é o seguinte, eu dou o dinheiro para você alugar o carro, mas eu não assino nada. Por quê? Porque eles vão ver aqui, assinado Rama Kumaraswamy, MD, Medical Doctor. Eles dizem, esse cara tem dinheiro, vamos processar ele.
Daí ele mesmo me mostrou uma revista e tinha uma charge assim, no teatro, o gerente do teatro, cortina fechada, chega e diz para o público: Dona, nós temos aqui uma emergência médica, tem algum advogado na plateia? A situação está assim. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.